faz uma parada em Porto Alegre, olha aí, ó. Alberto Valentim falando ao vivo, técnico do Vasco. Derrota do Vasco em Porto Alegre, 2-1 Grêmio. Mas não foi por isso que... Jogar aqui é difícil, né? A gente fez uma boa barreira ali de fase defensiva, né? Alguns jogadores saíram mais cansados, o Thiago, o próprio Ricardo, que fazia tempo que não jogava, enfim. Então, mas isso não serve também como álibi para a gente, porque a gente estava fazendo uma fase defensiva boa, fazendo com que o Grêmio finalizasse ou buscasse jogadas pelas beiradas. Valentim, você falava muito durante a semana da necessidade de pontuar hoje, né? Que mesmo que não conseguisse a vitória, pelo menos sair daqui com empate, até pensando no jogo de quarta-feira, que é em casa. Claro que foi uma fatalidade, um lance ali, um pouco de azar, enfim, mas uma falha no último minuto, mas sai com uma derrota, não consegue esse ponto aqui hoje fora de casa. O que te preocupa? Isso pode pesar de alguma maneira para o time? Porque havia esse cálculo para quarta-feira, de repente 4 pontos... Até matematicamente já seria suficiente para uma tranquilidade maior? Isso te preocupa de alguma maneira não ter esse ponto, psicologicamente mesmo, falando com teus jogadores? E o que dá para tirar de positivo, apesar do resultado, para o jogo de quarta-feira? Psicologicamente, nós vamos nos unir mais, porque, como todo mundo já sabe, foi um lance infeliz. Isso tem que nos fortalecer mais e mais. Isso vai fazer com que nós entremos contra o Atlético mais fortes ainda, de grupo forte, é um grupo muito unido, é um time que está procurando todo mundo se ajudar, então isso aí vai ser um fator positivo para que a gente vá mais forte quarta-feira contra o Atlético, com certeza. Valentim, além do confronto contra o Atlético agora, no meio da semana, o Vasco terá uma sequência complicada pela frente com o Corinthians, com o São Paulo. O que o torcedor pode esperar do time nessa reta final de Campeonato Brasileiro? O torcedor... ele tem que nos ajudar contra o Atlético Paranaense. Os outros jogos são lá na frente, a gente não pode pensar neles agora. Mais uma vez, repito para vocês, é único exclusivamente no Atlético Paranaense que é o nosso próximo adversário. Vamos precisar muito do torcedor para que nos ajude, nos apoie e esteja do nosso lado para ficarmos mais fortes na quarta noite. Tá aí a palavra do técnico do Vasco, Alberto Valentim. Derrota, no apagar das luzes, hein? Vasco até saiu na frente, Rodrigo Bueno, mas agora tem essa sequência aqui, ó. Atlético Paranaense em casa na próxima rodada, Corinthians fora de casa, São Paulo em São Januário, recebe também o Palmeiras em São Januário e na última rodada pega o Ceará no Castelão. O trio de ferro, né? Esse é o problema, né? É o risco do Vasco, hein, Rodrigo Bueno? O risco é grande porque times que estão concorrendo ali estão pontuando, estão mostrando força, recuperação. Por exemplo, na próxima rodada você tem duelos nordestinos, né? Sim. Você tem Bahia, Ceará, Sport e Vitória. Então alguém vai pontuar ali, né? Então o Vasco precisa ficar de olho, não pode ficar perdendo. O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro não é um visitante poderoso, assim como o Vasco, né? Ganhou só do Fluminense, né, no Rio de Janeiro, tudo mais. É um jogo complicado, o Furacão, né, nesse momento mais focado no Sul-Americano, mas é um adversário cascudo, né, é difícil. Mas depois a sequência é complicada. Então esse jogo contra o Furacão, tá certo, Valentim, é de obrigação para o Vasco fazer 3 pontos para tirar um pouco ali a cabeça o corpo do atoleiro. O negócio tá difícil. Agora, o jogo do Vasco foi razoavelmente bom, uma falha do Martin Silva. Pois né? A gente tá vendo os lances aí. O gol foi aos 50 minutos do segundo tempo. Porque padrão FIFA, padrão internacional, um gol que sai aos 49 minutos e 1 segundo, o gol saiu aos 50 minutos. Se o gol saiu com 1 minuto e 1 segundo, minuto 2, aos 2 minutos. Então, aos 50 do segundo tempo, o Vasco tomou um gol da entrada da área, ok e tal, mas um dos grandes nomes, um dos poucos grandes nomes que o Vasco tem, que é o Martin Silva, que a torcida gosta. Martin Silva caiu de produção, né? Vamos falar a verdade. A gente fala muito dos problemas do Vasco. Esse gol do Israel, eu fiquei na dúvida se o Martin Silva não se precipitou também, saindo no primeiro pau ali. Enqueçado aí, ó. O Léo Moura faz grande jogada, isso é fato. Sim. Sai fazendo fila na defesa do Vasco. Mas eu não vi a necessidade do Martin Silva sair no primeiro.